Olá, sabe, a rejeição, ela pode definir o rumo de uma vida inteira. E hoje, vamos mergulhar fundo nos registros históricos para desvendar um momento que foi assim super crucial e bem controverso na vida de uma jovem que se tornaria uma das figuras religiosas mais influentes do século XIX. Uma história de expulsão, só que com duas versões muito, mas muito diferentes. Para a gente entender o que vem por aí, a gente precisa primeiro sentir o clima da época, sabe? O peso emocional. Olha só essa citação da jovem Ellen Harmon. Isso foi antes dela se tornar a famosa Ellen White. Revela um conflito interno assim gigantesco. É nesse cenário de angústia que tudo começa. E aí a gente chega no ponto central da história. Em setembro de 1843, a família Harmon, que era super devota, foi expulsa da igreja. Isso mesmo, expulsos. Pensa só, a família toda, incluindo a Ellen, que era só uma adolescente na época, foi formalmente desligada da igreja metodista. Foi um evento assim dramático que mudou o rumo da vida deles para sempre. E é aqui que o mistério começa, né? A própria Ellen White deu uma explicação para essa expulsão, mas a fonte que a gente está analisando hoje, bom, ela questiona essa versão. Sugere que a verdade é bem mais complexa. E para a gente entender o que realmente aconteceu, a gente precisa primeiro conhecer essa família que está no centro de tudo. Então, vamos lá. Para a gente entender esse conflito, a gente tem que olhar para dentro da casa dos Harmon. Quem eles eram? A fonte que a gente se baseia diz que eles eram uma família de muitas contradições. Tinham muitos pontos fortes, sim, mas também algumas falhas que, no fim das contas, se mostraram cruciais. Olha, em muitos aspectos, a família Harmon era o que a gente chamaria de exemplar. A fonte mostra que eles eram super trabalhadores, bem unidos por uma fé forte, ensinavam valores morais sólidos para os filhos, eram tipo um pilar da comunidade deles. Só que a análise também aponta umas lacunas bem importantes. Parece que faltava um pouco de leveza, sabe? Um senso de humor e, o que é mais crítico, uma aparente dificuldade em admitir erros ou procurar ajuda de fora para resolver problemas. E essa última característica, bom, ela é fundamental para a gente entender como eles lidaram com a crise que estava chegando. A vida da Ellen desde cedo foi marcada por eventos muito intensos. Pensa bem, ela nasceu numa família grande, sofreu um acidente terrível na infância que a deixou deprimida, com o rosto desfigurado, e aí, com 16 anos, veio essa rejeição da comunidade religiosa dela. Cada uma dessas coisas foi moldando quem ela era, profundamente. E tudo isso nos leva de volta para o ponto principal da nossa análise. Existem duas narrativas completamente diferentes sobre por que os Harmon foram expulsos. A versão da família e a versão da igreja. Olha só que interessante o contraste aqui. De um lado, o relato da Ellen White é todo emocional, focado na fé, a ideia é que eles foram punidos simplesmente por amarem a volta de Jesus. Já do outro lado, o relato da igreja é bem burocrático, super específico. Diz que eles violaram regras, foram para outras reuniões e promoveram uma doutrina específica. Essa citação aqui resume perfeitamente a versão da Ellen White. Na cabeça dela, a expulsão foi um ato de perseguição religiosa. Simples assim. Eles estavam sendo punidos pela fé sincera da família na segunda vinda. Ok, agora para a gente entender o lado da igreja, a gente precisa investigar uma palavra-chave que eles usaram: milenismo. O que era isso, afinal, e por que era tão controverso assim? Então, o millerismo, que veio de um cara chamado William Miller, não era só sobre acreditar na segunda vinda, não. O ponto central, e o mais polêmico, era a tentativa de prever o dia exato em que isso ia acontecer. Uma prática que ficou conhecida como marcação de data. E para os metodistas da época, isso era tipo passar de todos os limites. Essa prática de marcar data ia contra uma passagem bem clara da Bíblia. Então, o ponto principal aqui, segundo a igreja, não era a crença na segunda vinda em si. Isso era ok. O problema mesmo era o que eles consideravam a heresia de tentar marcar uma data exata para isso. Muitos anos depois, décadas na verdade, um representante da igreja metodista respondeu a uma pergunta sobre isso e foi assim bem direto ao ponto. A fonte que a gente está analisando apresenta essa citação como uma prova bem clara. A expulsão não foi por uma crença genérica, mas sim pela promoção ativa das visões de tempo de William Miller. E agora, a gente chega no que a fonte apresenta como a prova cabal, o documento decisivo. O registro oficial da igreja é super explícito. Ele menciona a doutrina pelo nome, millerismo. Para o autor dessa análise, essa é a prova que bate de frente com a narrativa de perseguição por uma fé genérica.
Com base em tudo isso, o autor da nossa fonte não para por aí. Ele não quer só corrigir um fato histórico. Ele argumenta que o jeito como a Ellen Harmon lidou com essa rejeição acabou criando um padrão que ia influenciar não só o resto da vida dela, mas a própria história do movimento que ela ajudaria a fundar. E o autor usa um termo bem específico aqui, prevaricação. O que é isso? Não é mentir descaradamente, mas é meio que desviar da verdade. É omitir detalhes cruciais para criar uma narrativa diferente, uma que seja mais favorável. A ideia é que, ao não mencionar millerismo ou a marcação de data, uma história completamente nova surge. Então, o ponto central do argumento é esse processo, esse passo a passo. A fonte argumenta que o conflito real era sobre o millerismo. A resposta da família foi o quê? Evitar essa palavra e transformar o problema numa história de perseguição pela fé na segunda vinda. E o autor sugere que esse mecanismo de defesa se tornou um padrão na vida dela. E aqui a gente chega talvez na evidência mais pessoal e, olha, mais poderosa que a fonte apresenta. A própria irmã gêmea da Ellen, a Elizabeth, passou pela mesma situação, só que ela escolheu um caminho diferente. Ela rejeitou a marcação de data, não foi expulsa e continuou sendo metodista. Isso mostra que havia uma escolha a ser feita, né? E assim que essa análise termina, nos deixando com esta pergunta no ar. Segundo a fonte, um único evento de rejeição lá na adolescência, e principalmente a forma como ele foi processado e recontado, pode ter definido um padrão de comunicação para uma vida inteira. É uma reflexão, né? Sobre como as histórias que a gente conta sobre nós mesmos são moldadas não só pelos fatos, mas por aquilo que a gente escolhe contar ou omitir.